eu quero conversar com vocês sobre um assunto extremamente delicado. Vamos conversar sobre o suicídio? Meu nome é Cristiane Tempsky Leite, sou psicóloga clínica, coach, consultora. Este é um tema extremamente delicado, mas resolvi trazer porque no mês de setembro é o mês onde você faz campanhas de prevenção contra o suicídio. É um assunto tão complicado, um risco tão grande para a sociedade, que a mídia é orientada a não divulgar o motivo da morte de ídolos, de líderes e de atores que são referências, para não inspirar os jovens a cometer suicídio. O quanto é vulnerável a nossa sociedade. Em pensar que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, é preocupante. Com certeza todos nós conhecemos uma família próxima que já teve essa experiência com alguém que tirou a própria vida. É um tema muito difícil. Infelizmente existem algumas crenças equivocadas de como lidar com o suicídio. Por exemplo, tanto o suicídio como a depressão. Porque na maior parte dos suicídios, eles são causados por depressão. Mesmo tendo diagnósticos de bipolaridade, de alguma psicopatia, a pessoa comete quando ela está no momento de depressão, de extremo desespero. Quais são as crenças que existem? Que depressão é coisa de fraco, de quem não tem o que fazer, de rico, de quem não tem trabalho, é frescura. E que suicídio? Suicídio, a crença errada é que é uma tentativa de chamar a atenção. O que nós vemos aqui no consultório não é bem assim. Depressão é uma doença. É uma doença que deve ser avaliada por um psiquiatra, porque ela tem um componente fisiológico hereditário. E também tem um componente na formação da estrutura da personalidade. E ela se desenvolve, se potencializa nos conflitos na família e na formação dessa personalidade. Então é importante, nesse sentido, a atuação do psicólogo. Conceitualmente, o que é depressão? A palavra já diz. Imagina que você está andando sem saber exatamente para onde que você quer ir e de repente cai numa depressão. O que é a depressão? Um buraco. E o que nós vemos num buraco? Uma enorme escuridão. Não conseguimos visualizar o futuro, não conseguimos valorizar as nossas conquistas do passado e não conseguimos perceber as pessoas ao nosso lado que nos amam. Ficamos no isolamento, numa escuridão enorme de sofrimento. Isso é depressão. É importante o psiquiatra para que você tenha força de sair desse buraco e olhar para fora. E o psicólogo ajuda a encontrar novas possibilidades para encontrar o autoequilíbrio e a qualidade de vida novamente. Quando falamos em suicídio, é importante prestar atenção quando alguém chega e diz assim: eu acho que eu não sou mais importante nesse mundo, não sou importante para ninguém. A reação que normalmente existe na família por ser algo tão doloroso é dizer: deixa disso, pare com isso, imagina, você tem tudo. Como assim se matar? Pare com isso, você sabe o que acontece se você se mata. E vem o julgamento, vem a avaliação. Não é o melhor caminho. Muitas vezes a pessoa já se cortou antes, já apresentou alguns sinais de comportamento que ela está próxima a cair nesse buraco e não conseguir sair mais. Ela chora com facilidade, ela se isola, ela se irrita com facilidade. Ela não quer fazer mais nada, ela é indiferente a tudo que acontece em volta. A melhor atitude da família é encarar essa situação de frente, é conversar com a pessoa, entender o sofrimento, porque uma pessoa, ela não quer na realidade acabar com a própria vida,
ela quer acabar com o sofrimento. Acontece que o sofrimento ele é tão insuportável, ela não vê outra saída. É como se tivesse um corredor escuro enorme, e ela está nesse corredor, um leão lá na frente, e ela tem dois caminhos. Ou ela encara o leão, ou ela dá um passo para trás e cai no buraco. Ou seja, ela não vê alternativas para conseguir resolver o problema. O que é depressão e o que é suicídio? Isso está muito relacionado, porque a depressão ela faz com que a gente realmente não busque alternativas. O suicídio vem... O que é o suicídio? O suicídio é uma solução definitiva para um problema transitório. Se pensarmos dessa forma, todo problema é transitório. Então, por que do suicídio? É importante conversar com essa pessoa e entender por que o problema tem essa dimensão. Por que o problema é tão doloroso para essa pessoa. Sentimentos de fracasso, de culpa, de raiva, de solidão, de rejeição, a falta de amor levam a pessoa a cometer suicídio. Então é importante entender como essa pessoa está percebendo. Existem três coisas na vida: a forma como nós nos percebemos, a forma como o outro nos percebe e como nós queremos ser percebidos. Existem três situações. E muitas vezes essa pessoa não está realmente se enxergando, não está vendo realmente quem ela é e como ela pode resolver esse problema. Daí nós começamos a pensar por que a pessoa chega nesse ponto. O que acontece? Eu tenho recebido muitos jovens no consultório e com certa frequência, infelizmente, pessoas que já tentaram contra a própria vida. E na maioria dessas pessoas, elas têm um sentimento de solidão enorme, um sentimento de que não conhecem exatamente o valor da própria vida. Nós começamos a pensar na formação desses jovens, até onde que eles são desenvolvidos para realmente trabalhar a frustração. Como é que é batalhar pelas coisas? Como é que é trabalhar a frustração? Parece que toda dificuldade acaba tendo uma dimensão enorme. E eu já fico exausta, eu já acho que é o fim do mundo e não vou à frente. O quanto que a minha família me estimula, me gera autoconfiança, me desafia para conseguir o melhor de mim. E me valoriza por isso. Até onde que a minha família me dá a liberdade de ser quem eu sou, escolher a profissão que eu quero, escolher o relacionamento que eu quero, escolher o meu propósito. A prisão na própria vida e a necessidade de ser algo que não se é, gera depressão. O amor que tem uma condição, que ele percebe que ele só é amado se ele for de uma forma. Se ele for diferente, ele não é amado. Ausências desde a infância, materna, paterna, onde parece que esse jovem cresceu sem raiz. É importante olhar para essa pessoa e realmente entender o que está faltando. Será que ela aprendeu? Será que essa pessoa aprendeu a viver? Porque cabe aos pais ensinar essa pessoa a aprender a viver. Viver cada momento, cada conquista, as pequenas coisas. As pessoas correm tanto hoje, não sabem para onde, que esquecem de ser gratas por tudo que recebem no dia a dia. Eu tenho 2 filhas e tem uma passagem que eu gosto muito. Sempre quando minhas filhas viajam, elas mandam fotos de flores para minha mãe. Minha mãe, quando minhas filhas eram pequenas, ela saía com elas e mostrava cada flor de cada jardim de uma casa. Minhas filhas hoje dizem: que bom, vó, que você me ajudou a apreciar, a me encantar com cada flor no meu caminho. Essas pequenas coisas nós estamos deixando de perceber no dia a dia. Estamos a cada vez olhando mais o que nós não temos do que o que nós temos. Não agradecemos o que nós nos tornamos e o que nós temos. Nós estamos sempre de olho
na metade do copo vazio. E parece que existe uma inquietude enorme, uma ansiedade constante, que nada está bom. Quando começamos a nos perceber e olhar o nosso valor, as nossas possibilidades, e ter uma família que caminha ao nosso lado, nos ajudando a encontrar essas possibilidades, é o melhor caminho para o autoequilíbrio. Ajudar essa pessoa a realmente construir um sentido da vida, um propósito. Que isso seja uma reflexão para conseguirmos desenvolver na nossa família o que chamamos de amor incondicional. Aceitar as pessoas com as suas possibilidades e ajudá-las a fortalecê-las, a acreditar em si mesmas e nas suas vitórias. Até mais. Espero que tenham gostado desse vídeo.